Então, André e Gentil, eu não sei há quanto tempo vocês acompanham a minha trajetória como comunicador aí, mas eu piso nesse universo da carcinicultura já há um bom tempo, né? Conforme eu comentei, eu comecei como supervisor da Despesca na Camanora em 2002, fiquei um tempo lá, depois voltei para o Sudeste, mas nunca deixei de acompanhar o que acontecia no universo da carcinicultura. E nos últimos 7 anos, em particular, por conta dos meus projetos de comunicação, o Aquanegócios da Fish TV e agora o canal Vai Aqua, eu voltei a pisar de forma mais intensa lá na carcinicultura do Nordeste. Inclusive, esse ano, eu vou para a 6ª FENACAN seguida, como palestrante e como cobertura de evento, né? E aí que, para poder fazer vídeos, para poder levar informação séria e de qualidade aos produtores, a gente tem que estudar, né? A gente tem que entender do setor, a gente tem que visitar laboratórios, visitar fábricas de ração, visitar fazendas. E isso me deu uma bagagem sensacional. Sou muito grato por essas oportunidades que eu tive, né? E hoje eu também sou carcinicultor, né? Aqui no estado de São Paulo. Eu respondo por uma fazenda de produção de camarão marinho em água salinizada, através de uma parceria público-privada, porque eu sou pesquisador do Instituto de Pesca. Então, essa fazenda é o meu laboratório, né? Que não é aquário, não é caixa d'água, é situação real de cultivo, né? Inclusive, hoje eu já fiz despesca, viu? Antes de vir para cá, eu fiz despesca. O Ronaldo Yamada, que é um dos investidores, não me deixa mentir. Eu fiz despesca hoje, né, Ronaldo, para estar aqui, né? Em resumo, eu só falei tudo isso porque eu transito bem no setor, eu conquistei uma credibilidade, e a ideia desse tipo de discussão aqui é um bate-papo para a gente trazer novidades, trazer como solucionar problemas antigos, né? Diferente de uma palestra, que às vezes é 40 minutos e a gente aproveita só 20 dessa palestra. Então, a ideia é fazer esse bate-bola aí. E aí que eu preparei só uma pergunta para cada um de vocês. As outras vão nascer dessa nossa discussão e, principalmente, que venha do público, porque é isso que é legal. Quando o público pergunta, a gente está realmente fazendo comunicação com quem está aqui nos assistindo, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu ver aqui o que eu preparei para o Gentil. A Cristiane, eu ia dar a honra para ela de ser mulher, mas como ela atrasou, ela vai ficar por último, né? Ô Gentil, o tema da sua pergunta vai ser aproveitamento integral do camarão. Qual a realidade que nós temos hoje? Uma cabeça de camarão que representa 30% do seu peso e que, por conta de problemas na cadeia do frio, por conta de faltas de cuidado, isso acaba indo parar no lixo. E olha que forma diferente de olhar esse número. 30% quer dizer que cada 10 carretas de camarão que vem do Nordeste, 3 são de lixo, né? E esse 30% entra na conversão alimentar, entra no gelo, entra no frete e virando lixo, né? Então, no seu ponto de vista, que forma, qual estratégia a gente poderia estar adotando para fazer o aproveitamento dessa cabeça, um aproveitamento mais nobre, que não seja farinha para a ração PET, né? Porque cada vez mais os consumidores estão preocupados com isso, né? Então, como a gente poderia melhorar esse aproveitamento do camarão? Primeiramente, pessoal, agradecer aqui o espaço, né, o convite. E prazer, André, prazer, Fábio. E falar um pouco do desperdício. A gente, na verdade, tenta evitar o desperdício desde os laboratórios, as fazendas, né? E hoje, a cabeça do camarão, a sua pergunta aí, representa hoje algo em torno de 30% a 35%. Quando a gente fala do filé hoje cru, ele do total da carcaça do camarão, ele chega em torno a 50%. Então, realmente hoje o nosso campeão de vendas é o camarão descascado e
E realmente ele é 50% de tudo que a gente produz. Então, ou seja, se saiu X toneladas das fazendas, a gente vai vender no final X dividido por 2. Então, a cabeça do camarão hoje ela é vendida realmente só para farinha, mas a gente tem outras ideias e tem sido procurado, exemplo, para fazer produtos saborizados, como salgadinhos, caldos, fazer realmente outros produtos. Alguma iniciativa de aproveitamento da carne da cabeça, aquela que acomoda o hepatopâncreas? Isso também está ligado um pouco ao tamanho do camarão, né? E a gente vê o mercado com a tendência do camarão maior, agora indo para um camarão maior, e acredito eu que esse aproveitamento vai melhorar. Vocês também têm produção e processamento ou compram de terceiros? A Boma hoje, ela tem 2 laboratórios, tem um de camarão e um de tilápia, que a gente tanto envia a nossa genética para as fazendas, como também dispõe para terceiros. Tem 6 fazendas hoje de produção e tem uma indústria. Entendi. Ou seja, teoricamente está na mão de vocês uma maior quantidade de gelo na despesca para dar uma melhor condição para essa cabeça entrar. E a rapidez do processo também, desde a despesca até o congelamento, desde o descabeçamento, o descasque, o cozimento, tem que fazer tudo da forma mais rápida possível para evitar o desperdício e a perda. Maravilha, Gentil. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda, tá bom? Passando agora para o André. Satisfação, viu, André? Obrigado pela presença aí. O André, o tema da sua pergunta vai ser glazing, tá? Não deve ser o caso do seu restaurante, que é um restaurante premiado, de um outro nível, mas por conta da sua atuação na Vila Pescados, você deve ter, sim, tenho certeza que você tem esse conhecimento, que a grande maioria dos restaurantes medianos ainda tem uma preferência em comprar camarão com glaze, por custo, mas se preocupa tanto com custo, que não faz uma conta básica que é rendimento do camarão com glaze e do camarão sem glaze. Ainda ontem à tarde, por sinal, eu estava conversando com o Jesus, não sei se você conhece, da Opergel, e o José Ricardo, o gerente da Opergel, né? Oi? Aí. Zé é um grande amigo nosso. Pois é. E eles falando para mim, não, a dona da Opergel não vai fazer glaze, mas tem dia que dá vontade de fazer, só para não perder venda, né? Então, assim, na sua opinião, como reverter esse quadro de conscientizar os donos de restaurante e esse glaze, muitas vezes, é acima do que é permitido, o que é mais grave ainda. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Então, como quebrar isso, conscientizar esses donos de restaurante que o caminho não é esse, né? O caminho é a qualidade. Você poderia comentar a respeito disso? Tá, vou primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo com vocês. Vou tirar o crachá da Vila e vou colocar o do chefe André Castro, que empreende no setor de alimento e bebidas há 24 anos. E desses 24, todos dentro de cozinha de algum hotel, cruzeiro, restaurante de alguns países, inclusive aqui dentro do nosso. Então, enquanto técnico de cozinha e empreendedor, é triste isso, porque é uma conta burra, é tão simples de se fazer, mas é uma conta que não é feita. Um dos grandes, acho que, motivos para isso é que, em linhas gerais, aqui eu vou tirar as grandes redes que têm uma senioridade maior de gestão, mas, em linhas gerais, o restaurante ele é uma empresa onde o proprietário ele é um apaixonado por servir, ou ele adora cozinhar e ele conversa com contabilidade, ele contrata, ele quer pensar no cardápio, ele treina time. Então, acaba que eu brinco que meus pares, eles são igual o pato.
corre, voa e nada, mas não corre bem, não nada bem e não voa bem. Quer fazer tudo e acaba que não se especializa em alguma coisa fica muito bom naquilo, ninja naquilo. Então acaba que ele não consegue fazer um simples teste de degelo, para você pegar a água por fora, sem contar da água por dentro que tem em alguns produtos também. Então, infelizmente, essa conta não é feita. Aí agora, respondendo a pergunta, Fábio, vou colocar o crachá da Vila agora. O que a gente faz? Só um minuto. Glazing, pessoal, é o gelo que vem por fora do camarão ou do filé. E a quantidade de água interna também? Ou é só a externa, tá? Que é uma técnica para melhorar a conservação desses produtos. Até aí tudo bem. Acontece que, conforme o André já comentou, eles sempre colocam mais do que a legislação permite para mascarar o produto. E aí, né, André, claro que é mais barato. Estão vendendo água, né? Vendendo água, aí a conta fica fácil. Só para deixar claro para vocês, gente, o glazer é permitido, tem até um percentual, e ele protege a proteína. Aqui, o Gentil pode falar tecnicamente melhor do que eu, mas todo mundo aqui é consumidor final. Você vai no mercado e vê aquela proteína queimada, aquele pescado manchado de branco ou camarão, aquilo ali, o frio, ele queima, ele resseca a proteína. Mas aqui eu acho que o Gentil fala com mais propriedade até do que eu. O glazer, pessoal, antes do congelamento, ele é envolto de água e que gira em torno de 8% a 10%, né? Sendo que o que a gente diz, até um trabalho também forte que a gente faz, o glazer, ele é importante para você manter a qualidade do produto. Agora, o produto, ele tem que ser compensado. Se você está vendendo 1 quilo, ele tem que ter 1 quilo. Inclusive, André, concordando com você, hoje ainda a gente tem que falar, o meu produto é compensado, mas tem que ser, é a regra, é a lei. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Ou seja, é 1 quilo mais 8%. É 1 quilo mais água. Resumindo, se a gente vai vender 1 quilo de camarão e ele tem 10% de glaze, ele tem que ter 1,1 kg de peso bruto. Perfeito. Na hora que descongelar, perde os 100 gramas de água, mas fica 1 quilo que o consumidor está comprando. Perfeito, agora sim responde, André. E aí, seguindo, respondendo, Fábio, como fazer isso? Infelizmente, ou felizmente, no nosso caso da Vila, é um trabalho educativo, de elevar o nível de consciência de quem está comprando aquilo. Então, a gente precisa efetivamente educar, precisa mostrar, só que isso vira uma venda muito técnica. Ela sai da venda quilo por quilo, porque, em linhas gerais, as equipes de compra sentado no ar-condicionado fazem cotação por e-mail ou WhatsApp e compara a banana com maçã. A gente tem que comparar banana com banana. Ah, mas o seu produto está mais caro. Poxa, mas 1 quilo é 1 quilo de camarão. Então, ele é compensado, ele é descontado o glazer. E fora isso, também não tem aquela água por dentro, que ele perde muito na cocção. Essa é uma outra conta que o food não faz. Ele até faz, boa parte até faz a conta do degelo, da água externa. Sim. Eu comprei, pesei. Deixa degelar em condições orientadas pela Anvisa, seja 24 horas sob câmara resfriada. Depois você pesa. Ele perdeu 8%, perdeu 5%, perdeu 10%. Ok. Mas depois pega esse produto, leva para a cocção, para o cozimento. Quanto que ele fica, um cozimento mais próximo do ideal? Pesa de novo, qual é a perda que isso deu? E aí a gente vai comparar banana com banana. E aí faz uma conta reversa. No prato tem quanto? Volta e vê quanto eu paguei no quilo. Aí, efetivamente, a gente vai ter um custo de ficha técnica. Então, hoje, esse é um grande trabalho que eu e o meu time dentro da Vila, que é um time de pesquisa e desenvolvimento de produto, a gente vai para dentro das grandes redes, para dentro das casas, para poder mostrar isso e tentar sanar 2 grandes problemas que a gente enxerga no food, eu enquanto técnico de cozinha. Existe o problema de produto, que o restaurante chega, compra um produto excelente da Omar, mas ele pega e ele decide manipular esse produto dentro de casa. Fala, cara, mas poxa, se você usa desse jeito aqui, por que você não compra ele já no filé? Ou não compra ele na calda, ou compra tail-on? Ele acha que é mais barato comprar e manipular dentro do que uma indústria que tem décadas fazendo isso. É exatamente o que a gente falou, que para você fazer 1 quilo de camarão filé, a gente utiliza 2 quilos de camarão inteiro. Então, às vezes, a gente oferece, exemplo, um filé de camarão a R$60 e ele compra o inteiro a 30, o 60 está mais barato, porque além do descascado,
a gente ainda tem o serviço. Então, essa conta do 2 para 1 também é muito importante. Fábio, deixa eu fazer uma gentileza, porque eu estou de frente e você não. Eu estou vendo que a nossa colega aqui, que compõe com a gente, chegou, a Cris, ó. Cris, vem para a mesa. O Fábio está de costas, ele não vai te ver, Cris. Deixa eu ajudar aqui. Cristiane Maia, seja bem-vinda. Ô, Cristiane, viu, Cristiane? Para não atrasar os outros eventos, a gente já começou, já estamos batendo um papo aqui. Daqui a pouquinho eu volto para você com a sua pergunta, tá bom? Ô, André, inclusive hoje eu visitei a página da Vila Camarões, né? E tinha um comentário justamente nesse sentido, né? Antes eu comprava camarão fresco, descabeçava, descascava e não fazia a conta direito. Então, além da conta do glaze, tem essa outra conta que é simples, é básica, mas não fazem, não dá para entender. E agora sim, voltando ao glaze, a pergunta minha, na verdade, ela tinha dois viés. O primeiro é esse da questão da perda de água. E o segundo é a qualidade do camarão, que geralmente é um camarão de baixa qualidade, que como ele está presente nos restaurantes medianos, acaba sendo aquela referência de sabor, de textura, que a maioria dos consumidores passa a ter. Quando, na verdade, camarão é um negócio muito mais sensacional do que esse camarão combate aí, né? A gente brinca que ele tem que estalar. O camarão, quando você morde ele, se um bom produto e passou pelas mãos de alguém que conhece minimamente de técnicas de cozimento e respeita, porque é uma proteína delicada, muito sensível à cadeia de frio, à perda de frio, mas também tão sensível quanto à incidência de calor. Ele não suporta grandes cozimentos. Então, se você pega um excelente produto com alguém que minimamente conhece de cozimento, na hora que você morde, ele tem que estalar. Aquela textura molenga, não. É um produto que já entrou em processo de decomposição. Não vou nem dizer que ele está impróprio ao nosso consumo, mas ele já não está no melhor momento dele, com certeza. Então, certamente, Fábio, tem esse segundo momento, que é a perda de qualidade do produto. Eu, por questões éticas, não vou citar, mas tem um grande cliente nosso que tem, estou falando de quase 200 unidades de restaurantes, e a gente identificou perdas que chegaram a 47%. Nossa Senhora, é muita coisa. Então, se o quilo é 50, pagava quase 100. Você comentou da textura, né? A gente fala que tem que ser crocante. Mas como assim? Igual um Doritos? Não, mas você tem que morder e fazer barulho. Ele estala. Ele estala. E no domingo, eu recebi alguns jornalistas, alguns influenciadores aqui da Cia Food, no projeto que eu toco em Jaguariúna. E eu fiz uma degustação técnica, camarão mega fresco, né? Aí eles, mesmo alguns já comedores de camarão, né? Falaram, nossa, isso sim é crocante, olha, você está escutando, né? Então acharam uma experiência sensacional, né? Isso é muito bacana. Eu vou para a pergunta da Cristiane e depois eu vou abrir para o público também perguntar. Então, se alguém tiver alguma pergunta no jeito aí, daqui a pouco vai chegar a vez, tá bom? Cristiane, seja muito bem-vinda. O tema da sua pergunta vai ser a comoditização do camarão como alimento, como uma proteína nobre, até relacionado a esse assunto aqui que eu e o André estávamos discutindo. Eu costumo dizer que o camarão nasce gourmet, é criado como gourmet, probiótico, análise de água, meu amigo, está tudo bem com você e tal, mas no dia da despesca começa a comoditização desse produto. Ou seja, por erros graves na cadeia do frio, ele vai perdendo a sua qualidade dia a dia. Eu vejo que é um círculo vicioso, né? Cortar custo, baixa a qualidade do produto, baixa o preço. Não seria mais lógico cuidar, um pouquinho, aumentando aí um pouquinho o custo com gelo, melhor produto e melhor preço de venda? Você vê alguma possibilidade de a gente mudar, pivotar desse camarão baixo custo, por um camarão de melhor qualidade? Boa tarde. Tudo bem, beleza.
Bom, eu sou Cristiane, sou uma das sócias da Potporã, que é a maior empresa de camarão do Brasil. E uma das coisas que a gente busca muito desde quando a gente adquiriu a Potporã, em 2016, né, nós já éramos produtores no Ceará, só de fazenda, e aí a gente adquire a cadeia inteira, da pós-lava à indústria. E mais recentemente também a fábrica de ração. E toda a busca, nosso empenho de trabalhar toda essa cadeia é buscando uma maior qualidade, buscando levar para o consumidor um camarão de maior qualidade, de melhor qualidade. E isso é uma coisa que a gente busca não só também do ponto de vista de baixar o custo da produção. O custo da produção é muito alto, principalmente a ração, né, que ela tem muitos insumos importados. A gente sofreu muitas altas agora, né, com a indexação do dólar, a ração aumentou muito, mas a gente busca performar. Assim, em todas as cadeias, a gente está buscando sempre performar. Na unidade de pós-lava, nós fazemos altos investimentos para que a gente tenha uma larva mais resistente. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim. A gente consegue produzir o custo da produção do camarão, que é uma proteína relativamente cara, nobre, mas até não está nem tanto, né? Nós até estamos mais baratos do que o filé de carne, por exemplo. Exato. E o salmão, que é uma proteína importada, né? Isso para comparar, por exemplo, duas proteínas que são nobres, digamos assim, também, né? Mas eu acho que a gente pode buscar reduzir custos sem perder performance. E a busca é sempre por estar melhorando a qualidade. Então, como que a gente pode, por exemplo, produzir um custo na produção, já que a ração é tão cara? É procurando desenvolver uma ração que seja melhor, que melhore a engorda do animal em tempo mais rápido, né? Uma pós-larva que seja mais resistente, que apresente um crescimento mais rápido. Então, é isso que a gente tem tentado fazer antes desse camarão chegar na indústria, né? E melhorando também o processo industrial. Então, assim, por exemplo, nós crescemos, só para vocês terem uma ideia, e aí pegando um pouco do gancho do que você estava falando, talvez de valor agregado ao camarão, né? Eu acho que a tendência hoje de consumo é que o consumidor busca cada vez mais facilidade e qualidade, claro, né? Mas a gente não vê mais aquela coisa... Quando eu chego no restaurante e vejo um camarão alho e óleo inteiro, eu fico, vale, meu Deus, isso ainda existe. Porque uma coisa é você, às vezes, na beira da praia ali e tal. Mas é estranho, porque hoje você quer comer um camarão no prato, já é viscerado e tudo mais. E essa busca é tão real que eu queria trazer um dado curioso para vocês, que foi uma surpresa para a gente, enquanto indústria, mas uma surpresa positiva e para a qual nós estamos nos preparando. De 3 anos para cá, diante da pandemia, porque a pandemia a gente perde um pouco a referência das coisas, mas de 2018 a 2021, a nossa busca por camarão eviscerado aumentou 15 vezes. 15 vezes. Né? Isso fez com que a indústria, o nosso parque industrial, aumentasse a capacidade de evisceramento, né? Nós criamos ali uma sala de valor agregado, que a gente chama de sala de valor agregado. Antes nós tínhamos 6 mesas, 6 mesas vezes 6, umas 36 pessoas. Hoje nós temos mais de 100 mulheres trabalhando no evisceramento e nós estamos ampliando para uma capacidade de dobrar. Nós vamos ter 300 pessoas trabalhando no nosso parque industrial só eviscerando camarão. Atualmente, hoje, a nossa indústria tem 500 funcionários, né? A cadeia toda, ela é mais ou menos 1.000 funcionários, tirando a fábrica de ração. A gente não coloca a fábrica de ração dentro dessa cadeia, até porque funciona no Ceará também, e eu estou falando dessa unidade no Rio Grande do Norte, né, que é a Potporã, onde nós temos a pós-lava, a fazenda e a indústria. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com mais profissionalismo para isso. Eu acho que falta muito no setor, sabe? Assim, uma organização onde a gente possa estar se concentrando no que a gente tem que se concentrar, que é diminuir custo de produção, mas sem entrar no amadorismo, sem ficar querendo baixar custo de produção a todo custo. É procurando performance, é se organizando, né? É buscando produzir um produto de valor agregado que vai dar uma rentabilidade maior para as indústrias. É claro que quando você faz um camarão de valor agregado, como evisceramento, como pré-cozido, né? Que é um camarão também que aumentou muito a procura, porque eu acho que ele tem performado muito bem nos restaurantes.
Isso é muito importante também, a gente ter esse feedback do restaurante. A gente tem que estar produzindo pensando sempre no consumidor, na demanda do consumidor, né? A gente tem uma relação muito próxima com a Vila Camarão, né, que é um dos nossos principais parceiros. E a Vila tem um trabalho, eu sempre digo assim, é um trabalho que é muito inovador, que ela vai mesmo e está fazendo um trabalho de mudança de consumo, de consciência de consumo dentro dos restaurantes. E isso tem elevado muito essa coisa da gente se apropriar do camarão, porque parece assim que as pessoas não fazem ideia do que aconteceu até aquele camarão chegar ali. Por que é tão caro? Assim, porque tem muito investimento por trás, tem muito cuidado, realmente, como você falou, a gente tem ainda muito risco na produção. Os riscos de produção são enormes, é risco de mancha branca, né? Enfim, das viroses de um modo geral, né? É risco de enchentes, é risco de salinidade, é risco de parâmetros de água. Então, por isso que também o produtor, ele acaba sendo muito castigado, né? Quando a gente tem uma noção da cadeia completa, a gente consegue entender a dor de cada um, né? E a gente consegue tentar minimizar essas dores e esses custos e performar melhor. Eu acho que essa é... Esse aumento da demanda do camarão eviscerado, você consegue dividir se é food serve ou se é varejo, supermercado? 90% do nosso camarão, do que a gente vende, é para 10 distribuidores. Tá. Certo? Na realidade, 10 clientes. Desses 10 clientes, nós temos 2 food service, venda direta. Tá. E são os 2 maiores restaurantes de camarão do Brasil, eu acho. E eles devem comprar de outros também, mas compram da gente especificamente alguns tamanhos e tal. E os nossos distribuidores atendem, sobretudo, food service. É muito food service, muito. E aí, André, o que justifica esse aumento da demanda por camarão eviscerado? Eles já aprenderam a fazer aquela conta que a gente se referia? Ou é praticidade dentro da cozinha? É um pouco das duas coisas, mas também acaba que a demanda que vem do consumidor final, cada vez mais ele demanda por um produto eviscerado. Ele não quer o produto sujo, entre aspas, com o intestino ainda do animal lá dentro, para o consumo próprio da sua família. Então, acaba que isso vem, essa demanda vem do consumidor final, o restaurante acaba tendo que se adequar. Pegando esse gancho que a Cris estava falando, hoje, foi feita uma pesquisa muito grande no setor de food, e as 3 maiores dores do restaurante o CMV escapou, inflação, está tudo muito caro, ele não está conseguindo repassar isso para o consumidor final, no cardápio dele. Então, o fluxo caiu, porque todos nós aqui somos brasileiros, estamos sentindo que o nosso poder de compra diminuiu. Você vai no mercado, sai com 3 sacolas, é 300, 400 reais, 3, 4 sacolinhas na mão. Então, o poder de compra diminuiu. Tá? Isso não é uma opinião de camarão, eu estou falando de mercado brasileiro. E juntando essas duas coisas, obviamente, a margem, ou seja, o resultado do restaurante apertou. Não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Então, aonde a gente enxerga que tem uma baita oportunidade com o camarão? As outras proteínas estilingaram de preço. O camarão ele ainda vem se mantendo relativamente flat. Sim. Então, a gente tem uma puta de uma oportunidade onde a gente enxerga, só que precisa desenvolver lá dentro da cadeia, ir para o restaurante. Então, o que a Vila faz hoje? A gente não quer apertar o produtor. Eu não quero matar o produtor, tá só aqui, olha a fala, tá sofrendo, cara, tá difícil. É uma proteína cara? Ok, mas é caro produzir. Então, o que a gente quer fazer? Cara, eu quero virar e falar para o restaurante, que é o que a gente faz. Eu falo, cara, olha para as outras proteínas. Você precisa de quanto para fazer um estrogonofe de filé? Você precisa de 160 gramas? A depender de como for usar um camarão cozido, você pode usar 80 gramas, porque ele já está cozido. E isso começa a bater frente. Está mais barato que estrogonofe de filé. Está quase batendo pau a pau com frango. Eu estou dizendo a vocês porque eu implementei em redes do Rio de Janeiro agora. Recentemente isso. Exatamente, vai fazer a conta na unidade. Só que você tem que entrar e ensinar isso. E o camarão ali é uma proteína sexy.
Então, o que ela faz? Você combate o CMV porque você rouba é uma brincadeira de rouba-monte do baralho. Cara, o que todo mundo antes comia lá era filé, não sei o que. Cara, me dá um pedacinho aqui do seu consumo de proteína e vem consumir camarão, cara. Vou vender para você. Eu vou te ensinar a vender isso. Então, quando a gente encaixa o CMV dele, é uma proteína sexy. Agora, o problema tem que estar com o produto certo e o processo certo dentro da cozinha. E a precificação correta de cardápio. Porque isso é uma outra coisa que eu vejo demais. Se entregar camarão a preço de filé mignon, eu falo, você vai vender quanto esse prato? O de filé, se for 40, o de camarão é 60. Eu falo, mas por quê? Ah, porque é camarão. Não, querido. É matéria-prima, cara. Você tem que vender igual. Se a gente entrar na briga de igual para igual, o camarão, ele dá para a gente pegar um pedaço desse share de mercado aí. Sim. E a gente sair, cara, fortalecido no pós-pandemia. Muito bem colocado, André, muito bem. Aliás, já me deu uma ideia de fazer vídeo nesse sentido lá na FENACAN, né? Estamos perdendo a oportunidade de morder essa fatia aí, uma parte da fatia do mercado de proteína animal. Porque realmente, eu já vi vários cases aí que hoje está não mais barato, mais vantajoso comer camarão do que carne bovina, principalmente, né? Sim. E completando aqui o que o André falou, o preço flat do camarão, né, o ano todo, essa diminuição de oscilação, ele também se dá à melhor produtividade que as fazendas estão tendo. Para vocês terem ideia, de 5 anos para cá, o Brasil dobrou a produção dela. E mesmo a produção do Brasil, né? E mesmo assim, dos 10 quilos consumidos de pescado por ano, o camarão só representa de 500 a 600 gramas por pessoa. É muito pouco. Né? A gente tem aqui os Estados Unidos, o camarão é a primeira item do pescado dos Estados Unidos. O México consome quase 2 quilos. Então, a gente realmente tem muito o que trabalhar. Aqui no Brasil, ainda muita oportunidade para conquistar e para pulverizar o produto. E no caso hoje, é mito, né? Porque o consumidor está no subconsciente dele. Camarão é caro e tem baixa qualidade lá no supermercado. Né? E hoje já mudou muito isso. Né? Já mudou, Cristiane. Eu acho que a gente tem que pegar essa mudança de consumo, né? Há uma tendência de mudança de consumo, que eu acho que você tinha o camarão como uma proteína cara e difícil de fazer. Difícil de fazer, porque, na realidade, eu acho super fácil. E ele que eu não cozinho, esse que sabe que eu não cozinho. Né? Mas eu vejo as pessoas fazendo e eu sei que é muito fácil, é rápido. Né? Não precisa de muita coisa para ele ficar gostoso. A gente tem que aproveitar que também o camarão é uma proteína de desejo. As pessoas desejam comer camarão. As pessoas deixam para comer camarão nas datas especiais. E aí a gente tem que aproveitar que o camarão está com preço compatível e que as indústrias que processam camarão estão entregando um camarão com valor agregado para o consumidor, viscerado, pré-cozido, já só o filé, é bem facilzinho dele fazer, para aproveitar essa onda. E assim, temos que ter um diálogo mais próximo do food, né? Onde o food também, como o André falou, poxa, você está comprando um camarão mais barato e vai manter o preço do camarão mais caro do que o filé? Eu sei que é complicado para o dono de restaurante dizer assim, mas eu vou mexer no cardápio, eu vou baixar. Pois então cria outros pratos, tipo lançamento e de promoção com camarão barato, porque você está comprando esse camarão mais barato do que o filé, e aproveita para incrementar novos pratos no seu camarão. E assim, a gente tem um mercado consumidor enorme, né? A gente falou que a gente dobrou a nossa produtividade, por exemplo, a gente não exporta 1 quilo de camarão, ninguém está exportando camarão. Tudo que nós produzimos é absorvido aqui no Brasil, e o Brasil ainda tem um potencial enorme de mercado consumidor. Só 500 gramas por ano. Pois é, então assim, a gente tem muito potencial e assim, estamos ampliando, estamos performando, né? Todas as fazendas a gente vê que há um crescimento de produtividade muito bacana. Deixa eu dar um exemplo prático, real aqui. Antes de você chegar, eu comentei com o pessoal, eu toco um projeto de produção de camarão marinho em água salinizada aqui em Jaguariúna, a 1h30 aqui de São Paulo. Eu comercializo lá um pacote de 400 gramas, camarão de 17, 18 gramas de peso médio, a R$ 38,00 o pacote do camarão inteiro. Fresh frozen, IQF, 2 horas ele está despescado e está congelado. Dá para aproveitar a cabeça, dá para fazer petisco da cabeça. Com R$ 38,00, 400 gramas,
É um mega jantar para 2 pessoas de uma proteína nobre. Como que outra proteína você faz um jantar com R$ 38? Então, poxa, mais... Está com preço acessível, eu acho. Contribuindo sobre o que a gente trouxe do México, qual é o consumo per capita do México? É quase 2 quilos hoje, Nossa, é quase 4 vezes o nosso consumo. Uma curiosidade, tá? A gente tem acesso a esses dados que a gente pesquisa também muito no mercado no exterior. Nós estamos falando do mesmo salário mínimo, tá? Equivalente. Pessoal... O México gosta mais do que a gente de camarão? Não deveria. E, não tem motivos, aliás. E completando também a questão da qualidade, a gente fala, a cadeia de frio, camarão, a qualidade, mas as indústrias também têm melhorado muito os seus processos. Hoje, a Cris também pode falar isso, hoje o camarão é despescado, é manipulado, congelado e embalado no mesmo dia. Pois é. Num frio excelente. Então, várias indústrias estão trabalhando e fazendo seu papel para manter a qualidade em todo o processo. Maravilha. Pessoal, a organização do evento já deu um sinal aqui, que está chegando o fim. Alguma pergunta da plateia, que seja rápido? Antônio, por favor. Produção, traz o microfone para o Antônio. Bom dia. Aí. Bom dia, Antônio Oliveira, eu sou jornalista de agronegócio, especificamente de pesca e aquicultura. E minha pergunta, mais do que jornalística, é também de uma pessoa que observa muito a pesca e a aquicultura no Brasil. Eu fui um dos jornalistas que estiveram presentes lá no projeto do Fábio, que eu acompanho há anos e o chamo de bandeirante da introdução do camarão em águas continentais. Então eu vi um processo que para mim é revolucionário. Ele tira só a carapaça, o intestino, o ectopâncreas, né? Hepatopâncreas, aliás, sobrando aí quase mais ou menos 95%. Correto. E eu degustei a cabeça feita de 2 formas. Ela recheada, que é uma delícia, e ela simples, sem um recheio, fritinha. É uma delícia, é uma revolução, evita desperdício. Eu perguntaria ao André, que é da ponta final, que perspectiva, que visão, que esperança você tem desta técnica aí desenvolvida pelo Fábio? Há futuro para esse desperdício? Obrigado. Eu entendo que sim. A gente precisa, cada vez mais, o que trouxer facilitação para a cadeia de beneficiamento, quanto mais perto da ponta da lança no final, o produto chegar com valor agregado, com qualidade e cortando processos, eu acho que sim, apesar de ser uma porta ainda meio emperrada de ser aberta, o food service está cada vez mais abrindo a sua cabeça e querendo receber isso sim. Eu enxergo que sim, tem condições, eu acho que a gente deve caminhar para isso. Eu sou cofundador do instituto chamado Cozinha em Brasília, onde hoje o meu restaurante Brasília Autoral, a gente composta 100% de lixo orgânico. Eu destino o vidro que não recicla do GDF, eu mando para São Paulo. E os outros recicláveis todos, 90% a gente consegue efetivamente reciclar. Então, eu gero hoje, por dia de rejeito, um único saco de lixo. Então, assim, me preocupa muito isso. E enquanto Vila, nós também atendemos já a 8 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A gente olha para isso, a gente briga e a gente caminha para, sim, lá na frente, olhar, ainda é um sonho, mas é um sonho que a gente quer esticar a mão e pegar e ser uma empresa B, certificação, cara, de empresa B. Então, eu acho muito bacana, acho que tem espaço, a cabecinha frita, a aranha, as patinhas, cara, são deliciosas, viram uma pipoquinha de camarão, tem muita coisa para ser feita. Aproveito para deixar aqui a minha provocação para os meus colegas que estão dividindo aqui, que são da produção / indústria. Cara, qual é o futuro? Qual que é o próximo cozido? Eu quero saber disso. Eu vou dar um número para vocês. Não preciso falar o nome, mas a nossa maior gigante de suínos, frango e soja brasileira, ela tem 2.000 SKUs de frango. Vocês entendem o que é isso? 2.000 itens de estoque de frango, que antes era inteiro, depois virou pedaço.
depois virou marinado, depois virou IQF, depois virou assa fácil, porque é mais fácil tirar do congelador e meter no forno. Aí eles inquietos ainda, não, vamos fazer produto pronto. Aí veio nugget, veio pizza, veio lasanha, veio tudo. Frango, o que vocês pensaram, você acha no mercado? E camarão? A gente acha o quê? 2 bandejinhas diferentes, cara? Não, eu queria só aproveitar também o gancho da sua pergunta para dizer que a gente trabalha já lá na indústria, depois que a gente adquiriu a Potporã em 2016, o resíduo sólido ia todo para um aterro sanitário, o que era um absurdo, né? Hoje em dia, enfim, temos que acabar com todos esses aterros sanitários e aí a gente dá uma destinação ao resíduo sólido, que são as cascas e as cabeças, para farinha. Farinha que vai ser insumo de ração para frango, né? Ou de peixe, que não pode ser para o próprio camarão, porque haveria uma retroalimentação. Mas hoje a gente dá essa destinação já, que não é ainda para alimento humano, mas pode vir a ser, porque a gente, inclusive, já andou conversando sobre isso, né, André? Um sonho, uma coisa de tentar fazer com que a gente aproveite parte desse resíduo também para caldo, para coisas desse tipo. É uma possibilidade que a gente acena aí num futuro, a médio, curto prazo. Mas hoje, todo esse resíduo, ele tem uma destinação, não é lixo, né? Então, isso é importante também a gente dizer que na indústria, assim, a gente também utiliza placa solar, toda a nossa energia, nós somos autossuficientes em energias com placa solar. E eu acho que a gente tem que também começar a conversar que a piscicultura, a cassinicultura, ela pode e deve ser sustentável e dá para conviver perfeitamente com o meio ambiente, né? A nossa fazenda, hoje, a Potporã, no Rio Grande do Norte, ela tem 1.300 hectares de espelho d'água e 500 hectares de mata virgem, compensação ambiental, né? E no Ceará nós também temos ali algo em torno de, as 2 fazendas somadas, uns 700 hectares de espelho d'água. Então, é possível, é viável a gente conversando e debatendo e consegue alinhar de forma sustentável essa cadeia para que ela possa pensar em avançar e não ficar o tempo todo lutando e brigando para sobreviver, mas que a gente possa estar pensando em avançar em produtos novos, né, em alternativas, e levar, e principalmente aquela preocupação que a gente fala sempre, de democratizar o consumo de camarão. A gente quer que todo mundo coma camarão, não só em datas especiais, não só a classe A consuma camarão. Não, a gente tem que tentar que todas as classes sociais e que as pessoas possam comer camarão várias vezes na semana, no mês, no ano, né? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Como eu sempre digo, né? Proteína aquática, a nova fronteira para alimentar o mundo, e está em nossas mãos começar esse movimento. Eu passaria mais 2 horas conversando com vocês, está muito bacana, mas precisamos respeitar o tempo da organização. Cristiane, muito obrigado. André, show de bola. Obrigado, Fábio. Gentil, obrigado mentalmente. E obrigado pela participação de vocês.